Próximo tipo de análise é a análise diagnóstica. Então, depois que a gente conhece os dados ou consegue descrever os dados, a gente precisa se fazer uma pergunta: qual a causa desses dados? Ou por que que esse dado, esse indicador, está se comportando dessa forma? E a resposta a essa pergunta é justamente o objetivo desse tipo de análise, a análise diagnóstica. Só que para realizar esse tipo de análise, a gente precisa avançar um pouco na elaboração das métricas, no conhecimento que nós temos dos dados. Então a gente precisa aí relacionar alguns dados, né, algumas dimensões, para poder entender qual é a dinâmica desses dados. Vamos pegar aqui como exemplo o fato das demissões. Então, digamos que nós temos observado aí que, em média, 100 colaboradores se desligam da empresa ao longo do ano. Então, nós podemos relacionar isso a diversos fatores que vão desde uma política de gestão, de retenção, de recrutamento e seleção, de benefícios, de carreira, enfim, qualquer que seja o motivo ou o motivador desses desligamentos. Mas para mensurar se essas ocorrências, né, essa política de recrutamento e seleção, uma política de benefício, de gestão, está interferindo ou não na permanência dos colaboradores, eu preciso construir esse tipo de análise, a análise diagnóstica. Senão a gente pode acabar caindo Senão a gente pode correr o risco de acabar presumindo que o benefício, que o recrutamento e seleção estão equivocados, mas na verdade pode ser que o real motivo do desligamento pode ser outro. E aí a gente precisa correlacionar, né, essas questões e realmente chegar à conclusão se o meu turnover está diretamente relacionado a uma gestão de benefícios, ao recrutamento e seleção, ao ambiente de trabalho, à liderança, enfim. E para isso, né, a gente precisa conhecer bem os dados que nós estamos analisando, né? É preciso ir um pouco mais a fundo e analisar o entorno, as dimensões desse KPI, desse indicador. Por exemplo, vamos pegar aí o turnover e destrinchar esse indicador. Digamos que eu tive ali as demissões ou o índice do turnover concentrado, por exemplo, aqui no mês de outubro, a partir de outubro, né, novembro, um índice muito alto. Conforme eu vou estratificando, por assim dizer, fazendo um drill down nessas informações, através das dimensões de análise, eu vou conseguindo traçar um diagnóstico do porquê desse turnover ter ficado tão alto nesses meses, por assim dizer. Então aqui, na primeira análise, eu já vou identificar um perfil que é o sexo. Eu consigo ver que esses 2 meses se caracterizam com um índice muito alto no sexo masculino. E aí dentro da minha análise eu consegui criar uma dimensão de estado civil e consegui perceber que a maior concentração agora desse índice está no público masculino que é solteiro. Se eu for descendo mais nos dados, aí eu encontrei que é do perfil masculino, do sexo masculino, solteiro, e que a idade desse público de maior concentração do turnover é de 19 a 25 anos. E que esse público tem como maioria uma escolaridade superior, está cursando o nível superior ou já concluiu o nível superior. Isso me permite traçar um diagnóstico para esse cargo que eu estou analisando, que teve esse índice de turnover alto. No exemplo assim, que eu estou mencionando aqui, é um cargo operacional, digamos. Então, talvez o público que eu estou selecionando para esse cargo, para um cargo braçal, operacional, não seja o adequado, porque um jovem que é solteiro, está nessa faixa etária aqui, 19 a 25 anos, e está cursando uma faculdade, ele pode até aceitar um emprego braçal, mas ele vai ficar pouco tempo. Talvez ele aceitou só para pagar um curso, pagar alguma dívida, adquirir algum bem, mas ele não vai se comprometer em ficar num cargo braçal, operacional, com uma remuneração baixa, caso seja esse o caso, quando ele está cursando, buscando uma formação superior, inclusive para melhorar, né, a sua colocação no mercado de trabalho, a sua empregabilidade. Então, com esse tipo de análise, ou seja, uma análise mais estratificada,
onde a gente consegue analisar o entorno da informação, a gente consegue fazer um diagnóstico do porquê o índice está ocorrendo dessa maneira, está ficando nesse pico, né? Nesses 2 meses. Provavelmente, no processo de recrutamento e seleção, para dezembro, a gente já pode ajustar esse perfil e começar a monitorar se realmente o comportamento se deu por conta desse perfil que a gente conseguiu traçar aqui do público que impacta no índice do turnover nesses 2 meses.